Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sua participação é importante para mim. Está começando agora mais um devocional semanal. Vamos começar mais um devocional semanal. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais um dia. Mais uma semana que estamos aqui na tua presença para aprendermos mais de ti. Mais uma semana que o Senhor tem nos abençoado, nos sustentado, nos mantido de pé com tua graça. Continua nos abençoando. Pai, abençoando nossas famílias, nossos casas, nossos amigos. Abençoando todos à nossa volta, nos faz entender e compreender o que queres nos mostrar na tua palavra nesse devocional. Fica conosco, nos livre do mal e nos faz aprender mais de ti, sentir tua presença conosco, não só hoje, mas todos os dias. Assim que já te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Mateus 23, a partir do verso 1. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Várias advertências de Jesus
de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem pode jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
porque são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas dos fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. O lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os seus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Lemos Mateus 23, do 1 ao 39. Lemos todo esse capítulo e vamos ver o que aprendemos. Jesus censura os escribas e os fariseus. Por quê? Porque eles pregam uma coisa e fazem outra. Eles impõem fardos pesados sobre as pessoas que nem eles mesmos
cumprem. Eles amam estar em primeiro lugar nos banquetes e nas sinagogas. Jesus já ensina que os últimos serão os primeiros. Amam também ser chamados de mestres. E Jesus diz o quê? Só um é nosso mestre, vosso Pai que está nos céus. Eles também gostam de ser chamados de guias, mas só um é nosso guia, Jesus Cristo. Então Jesus diz: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Jesus também adverte os escribas e os fariseus, dizendo que eles fecham o reino dos céus diante dos homens, pois eles nem entram, nem deixam os que estão entrando entrar. Jesus também faz menção de que eles juram pelo santuário maior. É o santuário ou o Deus do santuário? Então eles são hipócritas, porque eles acham que jurar pelo santuário, que é uma coisa sagrada. Então, por exemplo, se uma pessoa jurar pelo santuário, essa pessoa vai cumprir o juramento e não vai pecar. Mas, por que essa pessoa precisa jurar pelo santuário? Ela teme mais ao santuário do que ao Deus do santuário. Porque ela não se compromete a não pecar, porque ela ama a Deus. Porque é preciso jurar pelo santuário. Se o Deus do santuário é maior. A mesma coisa de jurar pelo altar. Por que jurar pelo altar se o Deus do altar é maior? Temos que pensar nisso. Temos que temer, amar e temer a Deus. E não ser hipócritas, como os escribas e fariseus. A mesma coisa de jurar pela oferta. Se o altar é que santifica a oferta, ele diz aqui, ó, no verso 20. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. 21. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Verso 22.
E quem jura pelo céu, juro pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então é melhor obedecer, temer e amar a Deus e não as coisas, nem os utensílios da casa do próprio Deus. O maior é o próprio Deus. Ele diz também, ai de vós, escribas e fariseus, porque eles têm essa questão de dar o dízimo muito severo, mas só que eles não praticam a justiça, a misericórdia e a fé. Eles fazem pouco por causa disso, levando mais em conta a questão do dízimo, sendo que o dízimo é importante, mas a fé, a justiça e a misericórdia têm que estar presentes também na vida do cristão. Limpam o corpo e o exterior do prato, mas por dentro do corpo não limpam, que é o que devemos santificar. É o nosso corpo, é a nossa alma, é o nosso interior. E ele diz que eles são iguais sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de imundícia por dentro. E ele também diz que eles dizem que se estivesse no tempo de seus pais, não teriam sido cúmplices do sangue dos profetas. Mas como não? Se eles ensinam todas essas coisas e não dão ouvidos aos profetas, eles fazem a mesma coisa que os pais deles e ainda são hipócritas por dizerem que não fazem, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso,